E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a continuação da Primeira Guerra Mundial, né? Então, vocês viram lá que a Primeira Guerra Mundial, ela começa em 14 e termina em 18. Vocês viram o período da Pax Britânica, que demonstrava uma certa zona de conforto inglesa, pelas conquistas sociais, políticas da sua história, ao longo do 19 e agora na virada do 20. Ela vai passar a ser ameaçada pela Alemanha, né? Que vinha se industrializando ao longo desse período também. Vocês viram o período da paz armada, os países, de certa forma, sabiam, intuíam que a guerra estava para acontecer, então tudo aparentemente estava em paz, porém eles iam se armando até os dentes, né? Daí a característica paz armada, já foi visto. Os sistemas de alianças, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, a Tríplice Entente composta por Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Vocês viram as causas imediatas ali, as grandes causas, né? Da, da Primeira Guerra Mundial, a principal delas é o neocolonialismo e as questões nacionalistas, principalmente as que envolviam a Península Balcânica e, de certa forma, a morte do Franz Ferdinand. Né? Muito bem. Com a morte do Franz Ferdinand, começa a guerra. Vocês viram, então, até esse momento, mais ou menos. Dando continuidade, então, a gente tem algumas características, né, que são essas daí que vocês estão vendo descrito. Plano Schlieffen. Não sei se é exatamente assim que se fala tal, mas basicamente os planos Schlieffen eram planos alemães de ataques rápidos, né, em direção ao fronte ocidental, principalmente para o lado da França, que fazia com que a Alemanha fosse conquistando cada vez mais esse lado, esse bloco do continente europeu. Né? Uma característica grande desse período. Né, o clássico detalhe da Guerra das Trincheiras, que eram aqueles buracos escavados no chão, né? Muita carnificina, sujeira, muitas armas, meses ali dentro, muito medo. Vocês viram que existia um sistema de trincheiras enfileiradas para tentar, de forma sistemática, atacar. Peraí, gente. Para tentar, de forma sistemática, atacar e se proteger ao mesmo tempo, né? Bom, assim transcorre a guerra, muitos tanques, aviões, canhões, lança-chamas, navios e em granadas, né? Gases venenosos, enfim, o tipo de armamento produzido na época. De 14 até 17. Essa, digamos, é a primeira grande fase da Primeira Guerra Mundial. Porém, em 17, o contexto começa a mudar por dois motivos. Primeiro, a Rússia sai e segundo, os Estados Unidos entram. Né? A Rússia sai porque ela enfrenta problemas internos, que a gente verá lá na frente. Esses problemas estão relacionados a aquilo que a gente vai chamar lá na frente de Revolução Russa, né? Então, vocês vão ver que a Rússia está debilitada socialmente, politicamente, economicamente praticamente feudal, e não tinha condições de entrar numa guerra entre países industrializados. Portanto, ela sai para resolver seus problemas.
Por outro lado, em 17, os Estados Unidos entram na guerra, né? E entram contra a Alemanha ao lado da Inglaterra e da França. Os Estados Unidos entra porque teve submarinos abatidos, né? Afundados pelos alemães e, portanto, decide entrar em 1917, lembrando que os Estados Unidos estão na América do Norte. Essa primeira fase da Primeira Guerra, ela acontece no Velho Mundo, ou seja, na Europa. Enquanto a Europa já está se devastando há aproximadamente 3 anos, os Estados Unidos está inteiro, digamos assim. E então, não desgastado, ou não tão desgastado, politicamente, psicologicamente, economicamente, ele entra como um reforço poderoso ao lado da Entente, que agora não é tríplice mais porque a Rússia saiu. Então, os Estados Unidos entra ao lado da Inglaterra e da França, e a antiga tríplice entente passa a ser chamada de aliados. Então, a gente tem os aliados versus a tríplice aliança. Aliados composto por Estados Unidos, Inglaterra e França, e a tríplice entente, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. A guerra vai se decidindo, né? A situação de penúria e de queda da Tríplice Aliança vai aumentando cada vez mais, eles vão sofrendo bloqueios navais, a ponto de que, em novembro de 1918, acontece o famoso armistício. O armistício nada mais é do que o cessar-fogo. Ah, muito bem. Começa-se, então, uma série de reuniões e tratados, né, para tentar resolver o embate que já dura anos. A paz de Versalhes, que vocês estão vendo descrito aí, tem a ver com 14 pontos propostos pelo presidente dos Estados Unidos, que, entre aspas, diria que existia uma paz sem vencedores, se propondo o fim do conflito, o retorno às antigas fronteiras, né, antes da guerra, que foram dominadas, claro, e o desarmamento. Né? Então, quer dizer que a guerra vai chegando ao fim. Até que se chega ao Tratado de Versalhes. E esse é bastante importante, né? Apesar de, na paz de Versalhes, se dizer que a paz era sem vencedores, aqui no Tratado de Versalhes a Alemanha é entendida como culpada pela guerra. A gente sabe que todos os países foram responsáveis pela guerra, né? Diferente pensar culpado de responsável, porque todos eles estiveram envolvidos e mataram tanto quanto. Porém, o Tratado de Versalhes considera a Alemanha como culpada e, portanto, ela tem que pagar pelo seu erro. Coisas como devolver territórios que eles dominaram, os alemães deveriam devolver territórios que eles dominaram na Europa, portanto perderam territórios, e na lógica do neocolonialismo, na lógica do imperialismo, devolver territórios ou perder partes de territórios das suas colônias africanas e asiáticas. Né? Ele teria que devolver o famoso corredor polonês. Vocês vão ver que o corredor polonês vai reaparecer na Segunda Guerra Mundial, né? Ele era importante porque ele era fonte de muito metal para a produção de armamento, né? A Alemanha teve que pagar indenizações para os demais países envolvidos na guerra e ela foi obrigada a se desmilitarizar. Então, veja bem, o Tratado de Versalhes, ele põe fim ao poderio alemão, que ameaçou durante a Primeira Guerra. Né? Considerando que o povo alemão, desde a época de Zollverein, lá no século XIX,
Lembra que o Zollverein é um movimento de unificação da Alemanha, lá no 19, que estimulou o sentimento nacionalista de uma forma muito intensa. Quando isso entra para o século XX, esse sentimento nacionalista intenso, ele está presente ao longo da Primeira Guerra Mundial e ao fim da Primeira Guerra Mundial, e mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, esse sentimento nacionalista de derrota afetado vai gerar um sentimento de revanche por parte do povo alemão, que vai ser habilmente explorado pelo Hitler e pela política alemã da época. Pois bem, então, de forma breve, essa é a nossa explicação sobre a segunda parte, que é a parte final da Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Para o vídeo não ficar muito longo. Opa! Perdão. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente para por aqui. Obrigado. Tchau, tchau.